o programa de vacinação proposto pela Organização Mundial da Saúde salvou, de 1974 até hoje, 159 milhões de pessoas. Eu vou repetir, 159 milhões de pessoas foram salvas nos últimos 50 anos por esse programa de vacinação específico. Nesta semana, as vacinas foram mais uma vez atacadas. Uma das produtoras de vacina mais importantes durante a pandemia, a AstraZeneca, resolveu tirar a vacina dela do mercado. E a resposta para isso foi que um conjunto de pessoas falou: olha lá, essa vacina está matando todo mundo. Que absurdo, nós avisamos. Vocês vão virar crocodilos. Não sei o que do coração, não sei o que lá. E o que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai fazer agora é uma análise honesta e direta em relação a isso. Então fica aqui com a gente no Blá Blá para a gente ter essa e outras discussões importantes em relação a coisas de vacina, de ciência e de política. No mesmo dia, no mesmo mês em que a gente tem essa discussão, na mesma semana praticamente que a gente tem essa discussão, se vacina isso, vacina aquilo, o que a vacina fez, começam a sair uma série de artigos e uma série de documentos falando sobre impactos da vacinação. Então uma coisa que é importante a gente entender é que a gente tem que separar dois fatores. O primeiro fator que a gente tem que separar é que sabidamente, como praticamente qualquer substância que a gente colocar no nosso corpo, a gente vai ter efeitos causados no nosso corpo. Então em nenhum momento a gente negou que algumas vacinas poderiam causar alguns efeitos que são chamados de efeitos adversos. Então, eu tomei algumas doses de vacina e continuarei tomando, e das 5 doses de vacina que eu tomei, 4 eu tive efeitos adversos. Eu senti dor no corpo, eu senti febre, eu senti um monte de fatores, um monte de coisas que afetaram o meu corpo causado pela vacina, certo? Ao mesmo tempo em que eu senti essas reações adversas, eu também tenho a consciência de que a vacina me ajudou a ficar com menos risco de desenvolver uma Covid severa, tá bom? Então, olha que interessante. Eu tenho a consciência de que os efeitos adversos podem acontecer e, ao mesmo tempo, eu sei que os benefícios que isso vão trazer tendem a ser maiores do que esses efeitos adversos. Só para vocês terem uma ideia de números, saiu um artigo dizendo que só para Covid, do começo da pandemia até agora na Europa, a vacinação salvou 1,4 milhões de pessoas. Certo? Tem um trabalho equivalente feito nos Estados Unidos que mostra que a vacina só nos Estados Unidos salvou 2,3 milhões de pessoas. Então os trabalhos estão mostrando que os efeitos positivos da vacina tendem a ser infinitamente maiores do que os efeitos negativos da vacina. Tá bom, Emílio? Mas por que a AstraZeneca então tirou a vacina do mercado? Por que a AstraZeneca foi lá e falou assim: olha, gente, essa vacina aqui não vai ter mais, a gente vai colocar uma outra vacina no mercado? Então tem dois pontos em relação a isso. Um ponto que é a explicação da AstraZeneca e o ponto que as pessoas estão atacando. Então vamos começar pelo ponto que as pessoas estão atacando. As pessoas estão falando que a AstraZeneca tem medo de ser processada em bilhões de euros por causa da vacina que foi produzida. Então ela está tirando do mercado porque agora a AstraZeneca sabe que a vacina causa problemas maiores do que a gente pode dizer. E aí tanto a AstraZeneca quanto a Organização Mundial da Saúde mostraram e vieram a público mostrar que não existe nenhuma evidência que sustente isso. Então que a vacina sim tem efeitos adversos. Para algumas pessoas, para um grupo muito pequeno de pessoas, a vacina pode ser um problema, mas que os benefícios totais que a vacina causa são infinitamente maiores do que os prejuízos que não ser vacinado tem. Então, os artigos publicados têm mostrado cada vez mais isso. Que realmente tem efeitos adversos e, o mais importante,
que a gente sempre defendeu, que a gente tem que continuar acompanhando, continuar estudando, continuar entendendo os efeitos dessa vacina, porque essa plataforma de vacina pode ser importante para outras pandemias no futuro. Então, quanto mais a gente entender, quanto mais informação a gente levantar, quanto mais a gente souber quais são os efeitos dessa vacina, melhor é. Então, a gente tem que continuar entendendo essas vacinas, mas que esses efeitos adversos acontecem numa parte muito pequena da população. A justificativa da AstraZeneca é, como o vírus vem sendo muito alterado, outras vacinas, outras tecnologias de vacina tendem a ser mais eficientes. Portanto, essas outras vacinas deveriam ser aplicadas. Inclusive vacinas produzidas pela AstraZeneca. Então, em nenhum momento a AstraZeneca fala que não vai mais produzir vacina, ou que não vai mais usar a tecnologia, tá bom? A grande questão que a gente tem é que esse tipo de movimento e esse tipo de ataque não afeta só a vacina da AstraZeneca. Então, o que a gente tem visto no mundo é um crescimento do negacionismo. É um crescimento do ataque deliberado às vacinas e um crescimento de pessoas que pararam ou diminuíram a taxa de vacinação, principalmente de crianças. E aí o que nós percebemos é uma volta e um aumento de doenças que deveriam ter desaparecido. Então a gente tem doenças como sarampo, a gente tem doenças como paralisia infantil que estão voltando a acontecer numa quantidade meio assustadora no mundo, porque as pessoas estão parando de vacinar os seus filhos, tá? Então nesse rolê, nessa ideia de entender e de mostrar o efeito que a vacina tem na vida das pessoas, um grupo de pesquisadores fez um trabalho e publicou esse trabalho na Lancet, e esse trabalho resolveu avaliar qual que foi o efeito do programa da expansão, do programa de imunização expandido proposto pela Organização Mundial da Saúde a partir de 1974. Então, qual foi a proposta desse programa de vacinação expandido? Foi vacinar todo mundo. Então, a ideia desse programa lá na década de 70, que completou 50 anos esse ano, foi: a gente precisa vacinar o mundo todo, certo? Nós precisamos vacinar todas as pessoas, especialmente as crianças. Então, se você começa o processo de vacinação muito cedo, você vai ter esse efeito muito cedo. E a partir desses trabalhos, a partir das taxas de contágio e de mortalidade de antes do processo de vacinação, e a partir das taxas de contágio e das mortalidades depois desse programa de vacinação capitaneado pela Organização Mundial da Saúde, a gente consegue calcular qual é o número de vidas que foram salvos. Então eu consigo pegar dados de antes e depois e dizer: a partir da vacinação eu tive esses efeitos, tá bom? Então vamos lá. Para vocês terem uma ideia, então a gente está falando de um programa que começou em 1974. A mortalidade infantil caiu 40% no mundo todo. 40% de crianças até 5 anos não morreram porque foram vacinadas. No continente africano, esse valor chegou a 52%. Então você tem uma queda na taxa de mortalidade de 52% no continente africano e 40% no mundo todo, tá? Eu vou repetir. A partir da vacinação de um conjunto de doenças que a gente tem vacinas eficientes, então sarampo, catapora, paralisia infantil, difteria, tétano, a gente reduziu a mortalidade infantil em 40% no mundo todo e 52% no continente africano. Além disso, os pesquisadores discutem que o sistema de saúde desses países foram desonerados na casa dos bilhões de dólares. Emílio, mas
Mas você falou em número de pessoas salvas. Então tá bom. Então esses pesquisadores fizeram essa estimativa. E essa estimativa mostra o seguinte, que o programa de vacinação proposto pela Organização Mundial da Saúde, que não atingiu 100% de eficiência, que poderia ter sido até melhor, salvou de 1974 até hoje 159 milhões de pessoas. Eu vou repetir. 159 milhões de pessoas foram salvas nos últimos 50 anos por esse programa de vacinação específico. Nesse programa de vacinação a gente não tem, por exemplo, as pessoas que foram salvas de varíola porque a vacinação de varíola já tinha acabado no final da década de 70. A gente está falando de um outro conjunto de doenças. Se a gente colocar varíola nessa conta, que é a doença que mais matou na história, é ainda mais bizarro esse número. São 159 milhões de pessoas salvas por uma tecnologia que a gente domina, que é barata e fácil de fazer desde que exista vontade política e vontade social para isso, tá bom? Então é impressionante, é incrível como a tecnologia, como entender o sistema imunológico, como as vacinas são, junto com os antibióticos, as coisas que mais salvam vidas no planeta. Tá ideal? Tá longe do ideal. Tá longe do ideal porque tem anti-vaxxer no mundo. Tá longe do ideal porque tem países que não têm um sistema de vacinação tão eficiente quanto o nosso. Tá longe do ideal porque quem é preto e pobre continua não sendo vacinado do jeito que deveria ser vacinado. Tá longe do ideal porque dá para salvar ainda mais gente. O que me fode a cabeça, eu vou até tirar os óculos. O que me ferra a cabeça é que tem gente que tem informação, é que tem gente que tem acesso a esses números e principalmente tem gente que tem acesso à vacina que opta por não vacinar seus filhos. Que foram vacinados e optam por não vacinar seus filhos. Porque vai que existe algum efeito adverso. E aí você tem a volta do sarampo. E aí você tem a volta da paralisia infantil. E aí você tem volta de doenças que não precisavam existir mais. E isso vai afetar pessoas que nem estão nessa brincadeira. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado se você assistiu. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar seu like. E principalmente, se você está vendo esse vídeo e acha que o nosso conteúdo é importante, dá uma olhada lá no nosso Catarse, catarse.me/blablajude e apoie o Blabla e outros projetos de divulgação científica. Tá bom? Beijão. Falou, valeu e tchau!